Esse é o kit de ventoinha que eu fiz para adaptar na Ranger 3.0 para evitar a quebra da hélice e com sistema de viscosa, principalmente quando entra na água, ou em alguns casos até o eixo da bomba d'água às vezes vem a se romper em uso normal. Então esse defletor aqui eu mesmo projetei, desenhei de acordo com o radiador da Ranger, coloquei uma ventoinha SPAL 16 polegadas, vou focar no modelo aqui. É uma ventoinha slim, tá? Porque não tem muito espaço entre a bomba d'água e o motor e o radiador ali. Então tem que ser uma slim, senão não cabe. Eu fiz todo o sistema integrado aqui com uma caixa de relé. Um relé para uma velocidade 1, um relé para velocidade 2 desta ventoinha e um relé para uma ventoinha auxiliar que eu coloquei na frente do radiador e eu vou mostrar depois, tá? Eu fiz tudo plug and play com conectores. Aqui é onde vai o cebolão, que vai fazer o acionamento automático dela. Aqui o negativo, aqui o positivo e aqui é onde liga a outra ventoinha lá da frente, que eu mostro em seguida para vocês. Aqui no radiador, como eu tirei o defletor original para botar aquele ali, o meu defletor ele não pega a parte de cima aqui do intercooler, tá? Então isso por um lado é ruim, porque não refrigera o intercooler, mas não faz tanta diferença assim. Não refrigera o intercooler só nessa partezinha aqui de cima, né? E essa borracha, por esse motivo, né, do defletor não pegar o intercooler, é interessante colocar uma vedação aqui para que o ar que venha lá da frente não suba aqui por cima, né, ou até o ar da ventoinha não venha pelo meio aqui. Então tu faz com que todo o ar que vem da frente do carro passe obrigatoriamente pelo radiador. É claro que vaza um pouco pelos lados, vaza por baixo, mas quanto mais tu conseguir direcionar o ar, melhor fica. Com o sistema que eu tava só com aquela ventoinha de 16, ela começava a aquecer em subida de serra, por exemplo, quando fica muito tempo com o pé no fundo, né, com o motor a plena carga. Então, para quem não sabe, o motor diesel, né, ele aquece muito quando tá com carga e quando tá andando normal não aquece tanto. Então ela tava aquecendo um pouquinho. O que eu fiz? Eu adicionei uma ventoinha de 9 polegadas aqui na frente. Essa ventoinha tá direto no radiador. Tu vê que ela não tá pegando aqui no condensador do ar-condicionado, ela tá no radiador. Tem espaço para instalar ela aqui. Deixa eu ver se consigo iluminar. Ó, tem espaço para instalar ela aqui entre o radiador e o intercooler. Fica longe ali, não pega no intercooler não, o condensador. Fica longe ali, não pega no condensador, nem no intercooler. Lá onde está aquele ok lá é o intercooler, né? Então ele é bem menor que o radiador e o condensador. Então ele é só uma partezinha lá de cima. E aqui atrás, para prender, como as ventoinhas não vêm com clipe, eu botei umas borrachas, né, para não estragar o radiador, e prendi com aquela cinta Hellerman mesmo, tá? Que é a famosa abraçadeira plástica. Então agora em seguida eu vou montar aqui o defletor com a ventoinha de 16 e mostrar para vocês como ficou. Tem um detalhe interessante que eu não comentei, é que como esse tipo de defletor aqui, caixa quadrada, ele acaba segurando muito ar, então quando o carro está em alta velocidade, que o ar da rua ele passa mais rápido do que o ar que a ventoinha puxa, tem uma pressão maior. Então eu coloquei essas aberturas aqui, com essas borrachinhas aqui. Isso faz com que quando o ar que vem da frente é maior que o ar que a ventoinha puxa, ele abre, libera e deixa passar. Então acaba que o defletor não fica segurando, né, o fluxo de ar. E quando está andando uma velocidade baixa, que o ar da frente é desconsiderável e o que está importando mesmo é a ventoinha, ele se fecha para garantir que a ventoinha puxe ar por todo o radiador. Senão entraria ar aqui por trás e aí tu ia estar puxando ar frio e trocando com ar frio, né? Então não adianta, tu tem que puxar ar quente da frente do radiador, senão não acaba não trocando calor lá. Aqui em cima eu coloquei também mais uma. E aqui não deu para colocar porque eu acabei fazendo essa caixa conjugada aqui, a caixa de relés. Mais um detalhe aqui, o que eu usei para fazer a velocidade 1 da ventoinha, né? Que ela tem dois estágios, né? Ela tem a ventoinha, o estágio 1, que aí só liga essa ventoinha aqui em baixa velocidade. É utilizado um relé da ventoinha do Tempra para fazer isso. E tem o estágio 2, que aí ela liga em toda velocidade e liga aquela pequenininha que eu mostrei agora há pouco lá na frente também. Então tem duas opções. Então pessoal, aqui ele já está instalado, né? Vê que ficou com uma aparência bem legal.
O próximo passo é trocar esses parafusos aqui que eu comprei oleado, né? E trocar por uns de inox, porque ficou bem feio. Apesar de ficar tampado, mas enfim, capricho mesmo. Mas o defletor, né? Parece que ficou original no radiador. Ele é o tamanho, deu bem certo. Na época, quando eu projetei ele, eu já tinha quebrado um radiador, né? Porque eu quebrei a viscosa, quebrei a hélice com a viscosa e quebrou um radiador. Então eu tinha um radiador fora do carro para tirar as medidas, então foi bem fácil. Eu fiz o projeto no 3D e mandei cortar no laser e dobrar. Então ficou tudo muito, muito bem exato. Continuando a explicação aqui, para medir a temperatura, tá? Eu adicionei um tubo aqui na mangueira original do radiador, na mangueira superior, porque eu quero saber a temperatura que a água está saindo do motor. Assim, dessa forma, eu posso tomar uma ação no radiador ali de aumentar a ventoinha ou mesmo tirar o pé do acelerador antes de que essa temperatura aqui exceda, né, a temperatura aí limite. Não se deve... Eu limitei ali em 97 graus para o alarme, depois eu falo mais sobre isso. Mas não é bom passar de 105, pelo menos. Considerando que é um sistema pressurizado, né, então a água ferve mais do que 100. Mas continuando. Aqui eu tenho um cebolão da Elba com ar-condicionado. Esse cebolão tem 2 estágios, se não me engano é 87, ela abre com 87 graus o primeiro estágio e abre com 92 o segundo. Então ela aciona a velocidade 1 e 2 da ventoinha. E aqui eu tenho um sensor digital de temperatura, que é só para monitoramento mesmo, né? Aí eu tenho lá no painel o marcador digital da Racetronics, no qual você tem a temperatura de 97 graus para ele disparar o alarme. Aí quando ele dispara o alarme, tu sabe que tu tem que tomar uma ação, ou de tirar o pé, né? E antes que o carro venha a ferver, né? E aí tu perdeu teu cabeçote. Aqui mostra um pouquinho mais detalhado. Aqui é a ligação do sistema que eu fiz para ligar a ventoinha manualmente. Depois eu mostro um pouco mais sobre isso também lá dentro. E aqui é a ligação do cebolão. Tá faltando um corrugado aqui, ficou feio, mas ainda é um protótipo. Aqui então eu vou mostrar para vocês o funcionamento, né, do sistema. Por exemplo, se tu ligar o ar-condicionado, a ventoinha lá na frente liga na velocidade 2, tudo no máximo. Fora isso, se tu ligar o carro, ela não vai ligar até a temperatura chegar nos 87 a primeira vez. Eu tenho aqui um marcadorzinho digital, né, para ficar acompanhando caso dê algum problema. Isso aqui eu recomendo para todo mundo que tem caminhonete, que faz trilha, coisa assim. Principalmente essas caminhonetes mais antigas. E é bom ter isso aqui porque isso aqui mostra a temperatura subindo. Não é que nem um marcador do painel ali que ele só vai sair do meio quando a temperatura já tiver passado dos 105 graus, quando já estiver fervendo. Tá? Eu noto bem porque quando esse cara aqui está em 60 graus, lá já está no meio. E quando esse aqui vai a 100, continua no meio lá. Então não tem como tu ter uma precisão lá. Lá só mostra se ferveu ou não. Mas continuando. Além disso, eu tenho esses botões aqui embaixo, ó. Tem esses 2 botões que eu faço acionamento manual. Aqui eu faço a velocidade 1. E aqui eu faço a velocidade 2. E esse botão aqui é o que desliga tudo. Então quando eu vou entrar na água, passar numa água profunda com a caminhonete, eu desligo ele aqui. E aí eu posso fazer o que quiser aqui, ó. Qualquer um, ou até ligar o ar-condicionado lá, ou até o cebolão lá querer ligar a ventoinha, que ela não vai ligar. Aqui é como se fosse uma chave geral da ventoinha. Então com isso aqui desligado, não tem ventoinha. Aí tu vai se perguntar, né? Mas como que tu não vai esquecer desligado isso aqui? É muito simples. Eu vou soltar o freio de mão aqui agora e vou mostrar uma coisa no painel. Ali tá o freio de mão aceso, ó. Por quê? Porque a ventoinha tá desligada. Agora eu liguei a ventoinha, deixei ela no funcionamento normal, a luz apagou. É o jeito que eu fiz para eu não me esquecer. Então quando eu vou passar na água, eu desligo a ventoinha e lá aparece a exclamação que é a mesma do freio de mão ali. Então isso ajuda a gente não esquecer ela desligada antes que seja tarde demais, né? Eu vou mostrar um pouquinho do funcionamento aqui na frente agora. Ó, essa é a velocidade máxima. Sai bastante vento aqui, tá? Mas é aquela coisa, não é tanto vento quanto a ventoinha mecânica, não tem comparação. Eu vou pegar uma folha de papel para ver se eu consigo demonstrar. Aí, ó, mais ou menos assim.
um detalhe importante, né? E esse é o funcionamento dela na velocidade 1. Ela fica mais devagar e só essa grande aqui trabalha. A pequenininha que eu mostrei antes lá embaixo não. Então é isso, pessoal. Espero que eu possa ter ajudado aí alguém que tem vontade de fazer essa adaptação. Quem tiver alguma dúvida, pergunta aí. Pode me perguntar ou nos grupos de Ranger do WhatsApp, eu estou presente ali também. E assim, ó, essa adaptação eu já estou usando ela há 1 ano. Eu nunca tive problema de aquecimento no uso normal, exceto quando eu subo uma serra, aí eu tenho que botar ali uns 60, 70 km por hora, que aí o motor não tem problema, né? Não está forçando muito. Mas agora com essas melhorias que eu fiz ali de abrir mais algumas ventilações no defletor e colocar aquelas borrachas de vedação ali, eu espero que eu consiga melhorar um pouco mais, tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço aí.